O pastor está dando um estudo sobre Romanos e hoje vamos dar continuidade, uma breve palavra aqui. Em Romanos, vamos ler alguns versículos aqui. Eu estou lendo na minha versão da Bíblia, NVT, Nova Versão Transformadora. Pode ser que seja um pouquinho diferente, irmãos. Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que conheceu de antemão. Vocês sabem que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram seus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E vocês lembram a resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o verdadeiramente, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido, como dizem as Escrituras. Deus os fez cair em sono profundo até hoje, fechou-lhe os olhos para que não vejam e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Até aí, irmãos. Amém? Os irmãos podem se assentar? Feche teus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós nesse momento, Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Pai, neste momento, Pai, nós iremos, Pai, meditar na Tua palavra, Senhor, e sabemos que a Tua palavra ela é alimento para as nossas vidas, Pai. Nós louvemos o Teu nome, nós adoremos o Senhor e agora, Pai, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, Pai. Abre os nossos ouvidos, Pai amado, para que possamos ouvir as verdades da Tua palavra, Senhor amado. Abre os nossos corações nesse momento para que venhamos receber, Pai, a Tua poderosa e bendita palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, o que se trata no livro de Romanos, o que nós vemos vendo no capítulo 10 de Romanos, onde o pastor Rubinho, domingo passado, pregou aqui, é sobre a salvação. É sobre a salvação que nos foi dada, meus irmãos. Fala-se, o apóstolo Paulo falando aqui, que Deus, Ele mesmo endureceu o coração do povo de Israel, para que a salvação pudesse chegar até nós. Para que nós pudéssemos ser salvos, a palavra diz aqui no versículo 8, Deus os fez cair em sono profundo até hoje, fechou-lhe os olhos para que não vejam e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Assim, meus irmãos, a salvação chegou até nós através dos judeus, meus irmãos. E a palavra nos diz aqui, meus irmãos, que ela veio de graça, que ela chegou até nós gratuitamente, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que a salvação era restrita, era apenas para o povo judeu. Nós estávamos contados como filhos da ira, como ovelhas sem pastor. Nós estávamos destinados, meus irmãos, à ira de Deus. Mas Deus, com o seu profundo amor, com que Ele nos amou, como diz a palavra, com o seu grande amor, Ele olhou para as nossas vidas, meus irmãos, e Ele encontrou fé num povo gentil. O apóstolo Paulo, ele diz que ele foi chamado para pregar para os gentios. Ele foi chamado para transmitir a mensagem para os gentios. Ele diz no versículo 13, dirijo-me especialmente a vocês, gentios, que fui designado apóstolo. Então ele foi levado, meus irmãos, a pregar para os gentios. E ali quando ele estava falando com aquele povo ali em Roma, meus irmãos, ele explicava para aquele povo que a salvação não se tratava das suas obras, porque aquele povo estava pensando que eles estavam sendo salvos, que Deus estava salvando eles pelas obras que eles praticavam de bondade, obras, quem sabe ali eles achavam que faziam alguma coisa e que eles tinham parte na salvação. Mas a palavra nos diz ali, meus irmãos, no versículo aqui 5, o mesmo acontece com o povo de Israel que permanece fiel, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça, não há nada que nós possamos fazer para ser salvos, meus irmãos. A palavra nos diz que se é pela graça,
O que é a graça de Deus? Todos nós sabemos o que é a graça de Deus. A graça, meus irmãos, nada mais é do que um favor imerecido, do que ser amado sem ao mesmo merecer. A graça é algo que nós não merecíamos e que Deus, com a sua infinita misericórdia, resolveu, meus irmãos, nos amar e nos abrir a porta da salvação. E nós vivemos hoje, meus irmãos, um parêntese na história da Bíblia, na história de Cristo. Nós vivemos uma época onde nós estamos vivendo, meus irmãos, é pela graça de Deus. Mas se é pela graça, por que tantas pessoas ainda acreditam que precisam fazer sacrifícios, que precisam andar de joelhos, que precisam caminhar tantos para serem salvos ou para pagar alguma promessa? O Senhor, meus irmãos, Ele já nos salvou. O Senhor já morreu naquela cruz, meus irmãos. E cabe a nós agora, meus irmãos, aceitarmos essa salvação das nossas vidas. Porque Ele já fez o sacrifício, meus irmãos. Ele deixou ali aquele povo, meus irmãos, que era o seu povo, o escolhido. A palavra diz ali que Ele fez cair em sono profundo, para que nós pudéssemos ter acesso, meus irmãos, a esta tão grandiosa salvação. Nós, meus irmãos, todos nós, sem exceção de nenhum, estávamos, meus irmãos, todos encerrados debaixo da ira de Deus. Não havia um sequer justo, a palavra diz. Não havia um santo sequer, não havia um justo sequer, meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Ele nos salvou, Ele nos amou. O profeta Isaías vai dizer que aqueles que estavam na sombra, nas trevas, meus irmãos, brilhou uma grandiosa luz. Raiou uma grandiosa luz na escuridão, meus irmãos, e essa luz foi Jesus Cristo, meus irmãos. E hoje nós temos alegria. Hoje nós temos a alegria de poder estar na casa do Senhor. Eu me sinto alegre, meus irmãos, porque semana passada agora, estava eu e o Eduardo, pastor da Graça Church ali, amigo meu, e nós estávamos no carro. E tinha um rapaz ali ao lado, usuário de droga, e pediu ajuda. E o Eduardo, para quem não sabe, ele tem uma casa de recuperação e ele ajuda algumas pessoas. O Eduardo olhou para aquela pessoa e falou: vamos levar para a casa de recuperação. E falamos com ele e ele falou: eu aceito, vamos lá. Aquele homem entrou no meu carro, ele cheirava muito mal. Cheirava mal mesmo, estava alguns dias, acho que acredito meses, sem tomar banho. Nós coloquemos ele no carro, levamos até lá na casa e deixamos ele lá, e depois ele recebeu a palavra. E quando eu saí com o carro, o cheiro daquele homem estava impregnado ainda, dentro do meu carro, irmãos. E eu comecei a pensar, assim era eu e assim era você. Nós cheirávamos mal as narinas do Senhor. O nosso pecado, os nossos erros cheiravam mal ao Senhor, meus irmãos. E a Bíblia diz que Ele nos amou. Um amor incondicional, meus irmãos. Sabe o que é um amor incondicional? Um amor que não precisa de condições para nos amar. Ele não viu condições na minha vida, Ele não viu condições na tua vida para nos amar. Ele apenas nos amou. E sabe, meus irmãos, o amor que nós temos muitas vezes um pelos outros é um amor condicionado a alguma coisa. Eu amo tal pessoa porque ela me serve de algum jeito. Eu amo a outra pessoa porque de alguma maneira eu acho que ela está limpinha, bonitinha, então ela merece ser abraçada, está cheirosinha. A gente ama geralmente as pessoas, a gente gosta geralmente das pessoas, condicionado a algumas coisas, sabia, meus irmãos? Mas Deus, Ele nos amou com um amor incondicional, meus irmãos. Ele não viu nada em mim, Ele não viu nada em você, Ele não viu nada no pastor, no presbítero Jorge, Ele não viu nada em ninguém aqui, meus irmãos. E Ele assim mesmo, Ele nos amou. Ele nos amou e Ele estendeu o plano da salvação para as nossas vidas. Ainda quando nós cheirávamos mal, ainda quando nós éramos pecadores, ainda quando nós estávamos caminhando, meus irmãos, em caminhos ruins, em caminhos de prostituição, de drogas, de bebedeiras, Ele nos amou, meus irmãos. Isso é motivo para nós nos alegrar. Isso é motivo para nós nos ajoelhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não apresentei nada para que o Senhor me amasse. E isso é graça, meus irmãos. É um amor sem a gente poder oferecer nada, sem a gente poder oferecer coisa alguma para o Senhor. Assim mesmo Ele nos amou, meus irmãos. Ele abriu um parênteses e falou assim: eu vou fechar o olho dessa nação, eu vou tapar os ouvidos do meu povo, o povo que eu amo, o povo que eu criei para mim, o povo que eu tirei lá do Egito, o povo que eu tirei das garras de Faraó. Agora eu vou fechar os olhos desse povo, eu vou colocar eles em sono profundo, porque eu quero abrir a salvação para este povo gentil. Aleluia.
Isso é maravilhoso de ouvir, meus irmãos. E quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, nós vemos isso. Que Ele fechou os olhos do seu povo, que Ele tapou os ouvidos do seu povo, que Ele colocou muito do seu povo, meus irmãos, em sono profundo, para que eu e você pudesse ter acesso a esta salvação. Aleluia, meus irmãos. Mas Ele vem falando que nós, no versículo 17, eu vou passar um pouco rápido, meus irmãos, porque é grande, e eu também não quero demorar muito tempo. O versículo 17 diz assim: mas algum desses ramos, alguns dos povos de Israel foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira, especial de Deus. Aleluia, meus irmãos. Mais uma vez, meus irmãos, a palavra vem nos dizendo que nós não éramos nada, que nós éramos parte de uma oliveira braba, de uma árvore que não produzia frutos, de uma árvore que só era usada para ser cortada e lançada no fogo. Agora o Senhor pegou, foi lá, cortou aquele ramo e enxertou na verdadeira oliveira. E Ele colocou nós na raiz, meus irmãos. Ele colocou nós no caule, meus irmãos. E agora nós podemos nos alimentar do verdadeiro alimento. Nós podemos ser alimentados agora, meus irmãos. Nós podemos receber um alimento nutritivo, meus irmãos, para as nossas vidas. Mais uma vez, meus irmãos, a palavra vem falando que nós não éramos nada, que nós estávamos destinados ao fogo, a nada, meus irmãos. Mas o seu imenso amor, quanto Ele nos amou, Ele foi lá, nos tirou de um lugar onde nós não produzíamos nada, onde nós estávamos perdidos, onde a única solução para nós era sermos cortados e lançados no fogo. Árvore que não presta lá na minha chácara, árvore que não serve para nada, eu só corto e jogo no fogo. E nós éramos isso. A palavra diz que nós éramos oliveira braba. Outra versão vai dizer que nós éramos jambuzeiros brabos, pessoas que não serviam para nada, meus irmãos, apenas para ser lançado no fogo. Mas agora nós recebemos, meus irmãos, nós fomos cortados da onde nós estávamos e fomos enxertados na oliveira verdadeira. E o processo de ser enxertado, meus irmãos, ele demora um pouco de tempo. Nós fomos cortados do mundo, nós fomos tirados de lá pela mão poderosa de Deus e fomos colocados aqui. Mas nós fomos colocados aqui na oliveira verdadeira, meus irmãos, para nós poder produzirmos frutos, para nós produzirmos algo para o Senhor. O Senhor nos tirou da onde nós estávamos, meus irmãos, e nos colocou em lugar, meus irmãos, aonde nós devíamos adorar ao Senhor, aonde nós devíamos sentir a presença dEle, meus irmãos, aonde nós devíamos agradecer. E o apóstolo Paulo, ele está falando aqui aos irmãos de Roma, meus irmãos, e ele está dizendo: vocês não eram nada, vocês estavam sendo levados à morte, vocês estavam destinados ao inferno, vocês estavam destinados, e agora o que o Senhor fez com você? Ele tirou vocês lá do mundo, Ele tirou da onde vocês estavam e colocou, meus irmãos, na raiz. Agora nós conseguimos receber alimento, meus irmãos. Agora nós temos vida novamente. Agora nós podemos nos alimentar dos nutrientes da seiva verdadeira, meus irmãos. Aleluia. Mas ele vem dizendo mais um pouco no 18: no entanto, não devemos se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados. É a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaços para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creram. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Quando eu li essa carta, várias vezes, eu já passei por Romanos algumas vezes, e eu leio ela assim como se eu estivesse olhando Paulo falar: vocês não se orgulhem do que vocês, porque vocês foram enxertados. Porque se Ele não poupou nem mesmo os ramos verdadeiros, Ele também não poupará vocês. Você já pensou Paulo falando com aquele povo? Paulo era uma pessoa bem, né? Eu acredito que ele estava falando em tom mais brabo, em tom mais alto, né? Vocês não se orgulhem disso que o Senhor fez,
Porque se Ele não poupou nem mesmo os ramos naturais, Ele também não nos poupará. Observe como Deus é. Ao mesmo tempo é severo com os que desobedecem, mas é bondoso com aqueles, é bondoso com vocês, desde que continue a confiar na sua bondade. Mas se deixar de confiar, também seremos cortados. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali, meus irmãos, é que o Senhor também não poupará aqueles a quem deixar de confiar no Senhor. Nós recebemos a salvação pela graça, nós estamos aqui hoje pela graça, e a graça não vem de nós, a graça vem do Senhor. Então não há nada que nós possamos fazer para que nós sejamos salvos. Não há nada que eu e que você possa fazer para alcançarmos a salvação já nos foi dada, ela é gratuita. Enquanto muitas pessoas acham que tem que fazer algo para ser salvo, tem que pagar um preço para ser salvo, nós já fomos salvos, meus irmãos. Já foi feito o sacrifício naquela cruz. O Senhor já morreu por nós naquela cruz. Nós já aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos um selo, meus irmãos. E este selo é o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa, ele é o penhor para a nossa salvação. Aleluia, meus irmãos. Então nós que estamos aqui, meus irmãos, devemos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Assim como disse o apóstolo Paulo, que Deus ele é bondoso, mas também ele é severo. Ele é severo com aqueles que deixam de acreditar e é bondoso com aqueles que permanecem. E assim também, meus irmãos, da mesma maneira, é que nós também vivemos nessa terra, meus irmãos, acreditando, crendo nas promessas do Senhor, acreditando que Ele é bondoso para as nossas vidas, porque nós nos mantemos firmes na Sua presença, porque nós caminhamos na Sua presença. Mas se nós sairmos aqui, como disse o apóstolo Paulo, e deixarmos de confiar, também seremos cortados da oliveira verdadeira. Nós éramos, para Deus, meus irmãos, nós éramos, meus irmãos, nada. Nós não merecíamos a salvação. Nós éramos gentios, meus irmãos, mas pela sua misericórdia, Deus, meus irmãos, Ele olhou para nós e Ele disse: eu vou salvar esse povo. Ele viu fé nas nossas vidas, meus irmãos. Há uma passagem que diz aquela mulher que está ali à beira da mesa, juntando as migalhas ali, meus irmãos, e pede para o Senhor, e ela diz assim, e o Senhor diz que nem Israel viu tanta fé quanto daquela mulher, meus irmãos, que estava ali comendo. E ela diz que também o servo pode comer das migalhas do seu Senhor. E o Senhor viu fé na vida daquela mulher, meus irmãos. E Ele viu fé nas nossas vidas, Ele viu fé na tua vida, Ele viu fé na minha vida, meus irmãos. E por isso a misericórdia de Deus, meus irmãos, é para com todos nós nesta noite. O amor de Deus nos alcançou, meus irmãos. No versículo 25 ele diz assim: irmãos, mais uma vez ele vai dizer: irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmo, para que não se orgulhem de ser salvos. Eu vejo muita gente, meus irmãos, achando que a salvação é pelo tanto de oração. Você pode orar muito mais do que o outro irmão, você vai ser abençoado muito mais do que o outro irmão. Mas a salvação você não compra com oração, você não compra com dízimo, você não compra com jejum, você não compra vindo à igreja. A salvação, meus irmãos, é pela fé, é pela graça. E é por isso que nós somos salvos, meus irmãos, é pela graça. Nós não podemos fazer nada, meus irmãos, para que nós sejamos salvos. Apenas crer na promessa de Deus, apenas crer que Ele já morreu por nós naquela cruz. É isso que nos traz, meus irmãos, a salvação. O versículo 32 vai dizer: pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Como são grandes as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. É impossível entender, meus irmãos. Muitas pessoas falam assim: então quer dizer que o camarada matou, roubou, se prostituiu e aceitou Jesus e foi salvo? É impossível entender a Deus. É impossível entender como Deus escolhe, a palavra do Senhor vai dizer, as coisas loucas deste mundo, como Deus escolhe os que não são para serem, como Deus pega aquele que era drogado, aquela que era prostituta, aquele que era assassino e traz para dentro da sua casa e exalta aquela pessoa e faz aquela pessoa se transformar e faz aquela pessoa ser outra pessoa, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, é impossível entender os caminhos do Senhor.
É impossível nós entendermos a obra que o Senhor fez nas nossas vidas. É impossível entender porque Deus me salvou. É impossível você entender e você olhar, e muitas vezes eu olho, e quando a gente entende que isso é pela graça, quando a gente entende que nós não deveríamos receber isso, nós deveríamos ficar gratos por isso. Porque o apóstolo Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus, ele nos constrange, meus irmãos. Sabe por que ele nos constrange? Porque quando nós recebemos algo, quando nós recebemos um presente de alguém, e nós sabemos que nós não merecíamos, quando nós fazemos mal para aquela pessoa chega e dá um presente para você, isso não é constrangedor? Você vai dizer: meu Deus, eu só fiz o mal para aquela pessoa, eu só desejei o mal para aquela pessoa, eu só fiz coisas para aquela pessoa não gostar de mim, e ela vem e me traz um presente. É assim que nós devíamos nos sentir, e é assim que Paulo se sentia, meus irmãos, quando ele diz que o amor de Deus, ele nos constrange. Sabe por que ele nos constrange, meus irmãos? Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Se nós for ver dentro de nós, a palavra de Deus diz que não há um santo sequer, não há ninguém que possa se salvar, porque a nossa vida, meus irmãos, o nosso corpo é inclinado para o pecado. Se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse o Espírito Santo agir na nossa vida, o que seria de nós? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, que é impossível nós entender os caminhos do Senhor. É impossível nós entender as obras do Senhor nesta terra, meus irmãos. É impossível nós entender o que o Senhor faz nas nossas vidas, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas durante o tempo que servimos a Ele. Você consegue entender o que o Senhor fez na tua vida? O porquê Deus te salvou? Será que nós merecíamos mesmo a salvação? Será que nós merecíamos mesmo hoje estarmos aqui, sendo abençoados pelo Senhor? Nós não merecíamos, irmãos. E é isso que faz nós ser gratos a Deus. É isso que me faz a cada dia olhar e chorar e dizer: Senhor, eu não merecia, Senhor. Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Senhor, a minha vida não é de acordo muitas vezes com a Tua vontade, com a Tua palavra, Senhor. Senhor, muitas vezes eu caminho errado, Senhor. E é isso que nós sentimos, irmãos. É isso que nós devemos sentir quando a palavra diz que nós não devemos nos orgulhar, mas nós devemos olhar e ver a nossa vida, meus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para aqueles irmãos de Roma. Olhem para vocês, vocês não fazem nada para ser salvos. Vocês são salvos porque Deus quis salvar vocês. Vocês são salvos pela graça do Senhor. Vocês não devem se gloriar, vocês não devem achar que vocês são melhores do que alguém, porque está cheio de gente aí, porque canta bem, acho que é melhor, porque vem aqui, tem uma boa mensagem, tem uma boa palavra. Que bom, meus irmãos, que temos pregadores bons, que bom que temos bons cantores, mas a Bíblia diz que nós não devemos se orgulhar disso. A Bíblia diz que se nós somos santos, nós devemos nos santificar mais ainda. E não devemos nos orgulhar por sermos santos. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não devem se orgulhar disso. Vocês devem olhar para Cristo, porque Ele deixou o seu povo para salvar vocês. E da mesma forma nós, meus irmãos, vivemos em um tempo, meus irmãos, que está se encerrando. Aqui no versículo vai dizer, no 25 ainda vai dizer: alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete, e assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. O nosso tempo vai se findar aqui nessa terra, meus irmãos. O nosso tempo, que se chama o tempo dos gentios, como Paulo disse aqui, irá se findar. Então todo Israel será salvo. Então, meus irmãos, o que nós vemos por aí, eu não sei se é o fim, essas guerras. Tem gente que já está cheio de profetas, né, dizendo que é o fim, é o fim. Eu não vou dizer que é o fim, porque a Bíblia sabe quando é o fim, Deus sabe quando é o fim. Eu sei que um dia esse tempo irá se findar, meus irmãos. O tempo que nós estamos vivendo agora, meus irmãos, é um tempo precioso na presença de Deus. O tempo de hoje é um tempo precioso. Sabe por quê, meus irmãos? Eu acredito que lá no céu será muito maravilhoso. Lá no céu nós iremos ver Jesus, iremos ver Deus, quem sabe, iremos ver tantas coisas maravilhosas lá no céu, meus irmãos. Mas o tempo que nós vivemos hoje é único. Os milagres que nós vemos hoje são únicos. Sentir a presença de Deus nesta noite aqui é única, meus irmãos.
Não terá outro culto como esse, não terá outro culto como ontem. Outros louvores como foi cantado hoje não serão cantados, meus irmãos. E quem sabe o tempo se encerre hoje. Sabe por que nós não acreditamos, meus irmãos? Porque nós estamos bem saudáveis. Todos aqui estão bem de saúde, bem alimentados. E nós não vemos possibilidade de Jesus voltar daqui um pouco. Nós não vemos possibilidades de nós sairmos ali e termos um infarto ou morrermos daqui a pouco. Nós não vemos possibilidade disso acontecer, porque eu estou bem de saúde, pastor, tá? Irmão Jorge. Sabe, meus irmãos? Mas esse tempo é único. Hoje é único, meus irmãos. Ah, irmão, você, quem sabe, está falando porque está pregando. Não, meus irmãos. Quando eu sento ali, eu penso, hoje é o único dia. Às vezes eu falto aos cultos, mas quando eu estou no culto, eu fecho meus olhos e adoro a Deus. Não olho para quem está lá no púlpito, não olho para quem está nos bancos, eu adoro a Deus, porque há um tempo único, meus irmãos. Lá no céu não vai ser assim. O dia de ontem já passou, e nós temos um dia hoje para adorar a Deus. E é o único dia que nós temos para fazer o melhor para Deus. Amanhã, quem sabe, nós não possamos fazer o que nós possamos fazer hoje. Adorar esse Deus, irmãos. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhar, ou quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Interessante, né, meus irmãos? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para depois receber? Nós fizemos alguma coisa para a salvação? Não, meus irmãos. Nós recebemos a salvação sem dar nada ao Senhor. E no 36 diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Todas as coisas vêm por meio dele. Tudo é dele, para ele, por ele, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Quero que os irmãos meditem nessa mensagem, meus irmãos. Nós fomos salvos, meus irmãos, pela graça do Senhor. Esse tempo é precioso nas nossas vidas. Tem muitas pessoas aí precisando ouvir o Evangelho, meus irmãos. E cabe a nós também anunciar esta tão grandiosa salvação que nos foi anunciada, meus irmãos. Cabe a nós anunciarmos isso, meus irmãos. Que nós não sejamos, meus irmãos, pessoas orgulhosas, mas que nós possamos entender que essa salvação não veio por meio das nossas obras. Que não é pelo tanto de anos que eu sirvo a Deus. Eu me batizei em 2008, aceitei Jesus em 2007, desviei dos caminhos do Senhor, fiquei uns 4 ou 5 anos desviado, e voltei para os caminhos do Senhor faz uns 10 anos mais ou menos. Mas não é por esses 10 anos que eu sirvo a Deus que Ele me salvou. Ele já me conhecia antes do ventre da minha mãe. Ainda quando eu estava lá, Ele já me conhecia, Ele já conhecia você, Ele já tinha te escolhido, e não há o que você possa fazer para ser salvo. E você também não vai perder a sua salvação, porque não há o que você possa fazer para não ser salvo, porque Ele já te escolheu. Ele já te escolheu quando você ainda era lá no ventre da sua mãe, ainda um feto, meus irmãos. Ele já tinha nos escolhido. Foi isso que Ele disse para Jeremias, que Ele escolheu Jeremias, ainda no ventre da sua mãe. E Ele nos escolheu, meus irmãos. Isso é motivo de nós nos alegrar, porque nós vemos tantas pessoas por aí que vão partir daqui sem a salvação. Mas glória a Deus por nós, meus irmãos, que estamos aqui e fazemos parte disso. Amém, irmãos? Se coloquem em pé nesse momento, irmãos. Vamos orar?